Olá, meu querido assinante, minha querida assinante desse canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre bens de uso na estruturação das holdings patrimoniais, das familiares. Tivemos uma boa mudança na reforma tributária, uma excelente notícia, mas que pode ser, na verdade, uma grande pegadinha se você não estiver atento ao sistema tributário como um todo. Fica até o final desse vídeo para você ajudar o seu cliente de verdade a ter proteção e performance patrimonial com a utilização das holdings. Nós tivemos, com a Lei Complementar 227 de 2026, uma mudança na lei do IBS-CBS, a Lei 214 de 2025. Então, a Lei Complementar 227, que instituiu o Comitê Gestor do IBS-CBS, que instituiu a norma geral de ITCMD, o antigo PLP 108, convertido nessa Lei Complementar 227, fez lá mais de 90 alterações também na Lei Complementar 214, que é a própria lei do IBS e CBS que a gente já vinha discutindo desde o ano passado. Essa Lei Complementar 214, desde a sua publicação, criou dentro do ambiente de planejamento patrimonial e sucessório um compasso de espera nos projetos em razão de uma previsão que existe lá no artigo 5º desta Lei Complementar 214, que fala da incidência de IBS e CBS na utilização gratuita, no fornecimento gratuito ou abaixo do valor de mercado de um bem que passou a ser da sociedade, passou a ser da holding, pelo sócio, pelo administrador. Então os bens de uso, aqueles que o patrimonialista, né, o patriarca, a matriarca ou alguém da família utiliza para moradia, utiliza para veraneio ou explora efetivamente a atividade na pessoa física, como no caso dos imóveis rurais, por exemplo, ficaram ali dentro do ambiente de planejamento algumas sugestões para evitar essa incidência que estava previsto lá na redação original, sem nenhuma condicionante, do artigo 5º da Lei Complementar 214. Como é que estava escrito isso antes lá no artigo 5º? Vamos dar uma olhada. Isso foi mudado pela Lei Complementar 227. Então, lá no artigo 5º da Lei Complementar 214, falava assim: o IBS e o CBS também incidem sobre as seguintes operações. Esse é o caput. E tínhamos o inciso 1º desta forma, assim escrito: fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços nas hipóteses previstas nessa lei complementar. E aí, nas hipóteses previstas na lei complementar, a gente tinha lá o fornecimento de um sócio para a parte relacionada, administrador, etc. Agora, com a lei complementar 227, alterando o texto da 214, nós temos uma condicionante que nos é favorável. Ela acaba por retirar, na prática, a incidência de IBS-CBS nessa permissão de uso, nesse fornecimento gratuito, né, não oneroso ou com abaixo do valor de mercado, entre um sócio e um administrador, usando ali o bem da holding. Tá? Isso foi feito no inciso 1º do artigo 5º, que fala lá nas alterações, né, da seguinte forma: fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços, dois pontos. A linha A: adquiridos pelo contribuinte que tenham permitido a apropriação de créditos de IBS-CBS. Ou seja, só vai ter a incidência de IBS-CBS nesse fornecimento gratuito ou abaixo do valor de mercado quando, na transferência de domínio, na aquisição do domínio pela holding, houver o creditamento de IBS-CBS para a holding. E esse creditamento de IBS-CBS ele só acontece, via de regra, quando nós temos alguma operação na cadeia ali gerando IBS-CBS, alguém pagando IBS-CBS, o que não acontece quando nós estamos falando de integralização de capital. Então, com a redação antiga, com a redação sem essa condição, muitos dos projetos de planejamento ficaram nesse compasso de espera por orientação dos planejadores para que os clientes tomassem a decisão se formariam esse capital da holding, integralizando, por exemplo, tão somente a nua propriedade e mantendo o usufruto com o patrimonialista, com o patriarca, com a matriarca, com alguém ali da família, para que a pessoa pudesse continuar explorando, usando, gozando, fruindo, morando ali no bem, ordinariamente, ou a veraneio, ou que explorasse a terra na própria pessoa física sem a necessidade de um contrato, por exemplo, de comodato entre a PJ e a PF, uma transmissão gratuita ou um contrato. Muitos planejadores também deram essa orientação para que se fizesse ali um contrato de aluguel mesmo, de cessão onerosa, com um valor compatível ao valor de mercado. Então, na internet, em 2025, muito você viu assim, ó, você vai ter que passar a pagar aluguel para a holding pelo uso do seu próprio imóvel. Então, você mora no imóvel, vai ter que pagar aluguel sobre o seu próprio imóvel. Não era uma inverdade. Muitos projetos, para ficarem de pé, foram feitas essas orientações. Ou a integralização da nua propriedade, para que a pessoa física continuasse como usufrutuário e pudesse usar em direito próprio, que é o direito pessoal, o direito sobre coisa alheia, né? Então, o usufruto é um direito
sobre coisa alheia, a pessoa em direito próprio poderia continuar usando, gozando, fruindo daquele bem. Ou que, uma vez integralizado o domínio pleno, que a holding fizesse um contrato de verdade mesmo ali, ou de cessão de uso, né, ou um contrato de locação compatível com o valor de mercado, para que não houvesse a incidência do IBS e da CBS, que não tinha essa condicionante trazida pela Lei Complementar 227, que alterou o texto do inciso 1º como um todo. Então tem um novo inciso 1º e novas hipóteses ali, a linha A, a linha B, não vou ficar lendo aqui todo o dispositivo para vocês. Fato é que, na integralização de capital, eu não tenho IBS-CBS, isso está previsto lá no artigo 6º da própria Lei Complementar 214. Então o IBS e CBS não incidem sobre transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação e de integralização e devolução de capital. E aí tem uma vírgula ressalvando, no caso da devolução de capital, uma circunstância específica. Então, na integralização de capital, eu não tenho IBS-CBS sendo recolhido. Se eu não tenho IBS-CBS sendo recolhido, eu também não tenho o creditamento da holding desse IBS-CBS pago em algum momento anterior da cadeia. Então, se não há o creditamento, pela nova redação do inciso 1º e respectivos itens ali do artigo 5º, eu também não tenho IBS-CBS nesse fornecimento gratuito do imóvel da holding ou de outros bens da holding para o sócio, pessoa física, pelo administrador, ou seja, pela família que estava utilizando aquilo na pessoa física e levou para dentro da holding. Essa é, aparentemente, uma excelente notícia. Ela é uma notícia muito boa. É menos um tributo que se teria que recolher, é menos uma preocupação que se teria que recolher. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não chegarmos a conclusões apressadas, que o nosso cliente pode ignorar essas orientações dadas em 2025 e você passar por cima dessas orientações que está dando, para que ele leve o domínio pleno e continue morando lá no imóvel gratuitamente, sem nenhum tipo de relação jurídica contratual que estabeleça algum tipo de pagamento em razão dessa utilização. Ou que você abandone também a estratégia da integralização da nua propriedade, que já é uma excelente ferramenta para questões de economia de ITCMD também, uma vez que você forma o capital com um valor menor do que o valor do domínio pleno. A nua propriedade, em diversas legislações, ela tem uma expressão econômica para fins de base de cálculo de ITCMD menor do que a expressão econômica do domínio pleno. Então, segregar ali usufruto, segregar a nua propriedade pode ser uma boa estratégia lá na frente para fins de TCMD. E é possível você formar um capital social menor usando ali um ativo que tem uma representação econômica menor do que o domínio pleno. Enfim, não é o objeto aqui do nosso vídeo, mas abandonar esta estratégia em razão da mudança legislativa do PLP 108, nova Lei Complementar 227, que alterou o texto da Lei Complementar 214 e tirou essa incidência de IBS-CBS, pode ser uma decisão apressada. Por que eu digo isso para vocês? Esse vídeo é um vídeo bem curto, bem objetivo, para reforçar mais uma vez a importância de você lembrar que você tem tributos ali com as mais variadas relações entre vários entes, União, estados, município, para você tomar cuidado para mudou aqui, não tem mais IBS-CBS, então agora eu vou levar o domínio pleno e está tudo bem, está tudo lindo, a família pode continuar morando, usando gratuitamente, sem fazer o contrato com o valor de mercado. A minha orientação continua sendo para que os clientes contratualizem algum tipo de relação entre esse uso ou que reservem o usufruto. Faz um contrato de locação propriamente, não gratuito. Então pode ser um valor de mercado mais suave, né? Pode ser um contrato com parâmetros mercadológicos, mas que tenha um valor menor. Então aquele contrato que geralmente fazem, né? A pessoa escuta muito aí na internet, ó, é um aluguel um pouco menor, você vai ter o pagamento presta bastante atenção no que eu estou falando. Se for oneroso, vai ter o IBS-CBS. Só que nas locações residenciais eu tenho lá o redutor de R$600. Eu tenho condições de estipular um contrato dentro de um parâmetro ali em que eu aplique o custo do IBS-CBS sendo abaixo do valor de mercado, por exemplo, porque o inquilino, né, o patrimonialista ali, vai arcar com diversas obrigações, com o pagamento de eventuais benfeitorias, não só úteis, né, mais voluptuárias, tudo, enfim, a contratualização, pagamento de IPTU, pagamento de condomínio, pagamento de taxa extra de condomínio, dentre outras despesas que poderiam estar a cargo do proprietário, mas que por uma necessidade de um equilíbrio econômico-financeiro, em razão do preço do aluguel mensal fixo ali ser um valor abaixo, todas essas despesas extraordinárias que acontecerem no curso do contrato de locação
ficariam a cargo do locatário, ficariam a cargo do patrimonialista que agora está morando num imóvel que não mais é seu, que é da holding. Então a composição disso para atender a exigência de que seja algo ali real, você não está fazendo uma simulação, não, ele está morando de graça, está fazendo de conta, está pagando. Não, de fato tem um preço interessante, né? E que você ainda aplica o redutor ali de R$600 previsto na Lei Complementar 214 para o regime especial ali de locação, para locação residencial, e você pode ter um saldo a pagar de IBS-CBS bem pequeno nessa locação que está sendo realizada. Pode ser preferível você adotar essa estrutura ou você adotar a estrutura de continuar integralizando a nova propriedade, mantendo o usufruto. E por que a gente não pode abandonar esta inteligência produzida em 2025 sem nenhum apego de tese? Sem nenhum apego de tese. Porque a reforma tributária, ela trouxe, e eu falo assim, sem nenhum apego de tese, porque muitos professores, muitas pessoas que ensinam, falam, conversam com o cliente, elas continuam ali com a cabeça dura. Se tiver uma modificação, não mudam a sua estratégia. Mudou a lei, não, mas eu não vou mudar a estratégia, vou continuar defendendo com unhas e dentes, que é isso aqui. Não, não é isso que eu estou falando aqui no vídeo para vocês. Eu estou dizendo que eu não tenho esta preocupação mais, em razão da alteração do artigo 5º da Lei Complementar 214, para a incidência de IBS-CBS no utilização gratuita ou abaixado, em razão de não ter o creditamento da holding na integralização de capital, mas eu preciso continuar me preocupando com o que está lá no decreto regulamentador do imposto de renda, que é uma ficção tributária quando eu tenho a utilização gratuita. Por isso que eu continuo defendendo, né, você construir ali uma relação contratual onerosa, mesmo que com um valor abaixo, em razão desta previsão, tratando especificamente do uso gratuito, comodato ou uso gratuito, previsto no decreto regulamentador do imposto de renda, lá no artigo 41 do decreto regulamentador do imposto de renda, o decreto 9580, lá no parágrafo 1º. Presta atenção, são tributáveis os rendimentos, artigo 41, são tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, do uso ou da exploração de bens corpóreos, tais como. E aí tem lá os incisos e tal. Parágrafo 1º. Na hipótese de um imóvel cedido gratuitamente. Então, na hipótese de imóvel, a gente está falando desse artigo 5º da Lei do Complementar 214, são bens em geral, tá? A gente está falando da Lei Complementar 214, decidem sobre as seguintes operações: fornecimento não oneroso ou a valor inferior de mercado de bens ou serviços. Quando a gente está falando de imóvel, tá? Então a gente vai fazer todo um recorte agora para imóvel. Artigo 5º fala de bens ou serviços. Está usando bens ou serviços da holding de modo gratuito. Então a gente pode extrapolar tudo que a gente conversou até agora para além da discussão de imóveis. Falar de propriedade intelectual, falar de marca, falar de nome, falar de comércio, falar de vários bens ou serviços. Então, quando eu falo bens, eu posso falar aqui de várias coisas que não em bens imóveis. E aí, no artigo 5º da Lei Complementar 214, eu tenho uma segurança para falar que esses bens utilizados gratuitamente, quando eles são bens levados para PJ como integralização de capital, então, eu formei o capital usando algum intangível, alguma propriedade intelectual, alguma marca, algum nome, né? E aí o sócio continua utilizando aquilo gratuitamente, eu não tenho IBS-CBS. A princípio eu não tenho IBS-CBS, porque eu não tive o creditamento na integralização do capital. Mas quando eu estou falando de imóveis, eu preciso me preocupar com o que está no decreto regulamentador do imposto de renda, lá na lei, no decreto 9580, no artigo 41, no parágrafo 1º. Vou ler novamente para você. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, do uso ou da exploração de bens corpóreos, tais como, na hipótese do imóvel cedido gratuitamente, se é um comodato, uma cessão gratuita, não importa o nome em iuris, mas se é uma gratuidade, no imóvel cedido gratuitamente, constitui rendimento tributável na declaração de ajuste anual o equivalente a 10% do seu valor venal. Aqui eu tenho uma ficção tributária, que não teve mudança com a reforma tributária. Ou do valor constante da guia do imposto predial, territorial, urbano, IPTU, correspondente ao ano calendário da declaração, ressalvado, exposto, tal. Ou seja, você pode estar fugindo de um recolhimento, pode estar criando, se você simplesmente lê na internet, aí, viu na internet, a Lei Complementar 227 mudou a Lei Complementar 214, tirou a incidência de IBS-CBS, olha, maravilha, a partir de agora, então, está liberado o uso gratuito dos imóveis. Os imóveis de uso que estavam na pessoa física podem ir para a holding e a galera continuar usando gratuitamente. Você pode estar expondo seu cliente a um novo cenário de risco que veio com a reforma tributária
não pela alteração desse artigo que eu falei, mas pela criação do cadastro único imobiliário. As relações jurídicas envolvendo os imóveis agora, elas vão ficar ainda mais suscetíveis de um cruzamento de dados. Será ainda mais fácil para as receitas federal, estadual, municipal terem acesso à informação da divergência entre, da não coincidência entre a propriedade do imóvel e o local de residência de alguém. Então, quando você faz lá, quando o inquilino, né, quando o patrimonialista faz a declaração de que ele reside no imóvel ou que tem algum outro cruzamento de dados, de que ali é um local de domicílio, de residência civil, de uma pessoa física, e esse imóvel, pelo cadastro imobiliário brasileiro, está na titularidade de uma pessoa jurídica. Por esse cruzamento de dados, já é possível concluir que, de duas uma, ou está tendo algum aluguel ali que está tendo sonegado, ou a relação é gratuita. E se a relação é gratuita, eu tenho ali o parágrafo 1º do artigo 41 da lei, do decreto 9.580, que é o decreto regulamentador do imposto de renda, trazendo um problema para nós. Então, é uma ficção tributária que você precisa continuar prestando atenção na hora de orientar o seu cliente. Lembrando, mais uma vez, estou falando de imóveis. Então, a notícia que veio da Lei Complementar 227 alterar a Lei Complementar 214, ela é maravilhosa porque ela tira a incidência de IBS-CBS. Ora, que maravilha! Ela tira a incidência de IBS-CBS para bens e serviços em geral. Para imóvel, toma cuidado. Então, para bens e serviços em geral, opa, tenho muita coisa aqui que eu posso fazer. Inclusive para diminuir, presta atenção, inclusive para diminuir, dentro de estratégias, arranjos societários, envolvendo holdings e operacionais, esvaziamento, diminuição do fundo de comércio. Quando a gente está falando de TCMD, é uma outra guerra. Tem um outro vídeo que eu vou gravar aqui no canal falando sobre estratégias possíveis para você diminuir licitamente, a partir da reforma, uma vez plenamente implementada do ITCMD, o fundo de comércio, dentre outras questões que podem ser consideradas no valuation quando a gente está falando da holding patrimonial, segregando ali das estruturas da operacional. É uma outra guerra. Então, para bens em geral, maravilhosa essa alteração do artigo 5º da Lei Complementar 214. Para bens imóveis, cuidado para você não orientar o seu cliente a continuar tudo como era feito anteriormente ao início das reformas tributárias, porque aí você vai estar dando para o seu cliente uma grande exposição a um risco novo, em razão da maior possibilidade de cruzamento de dados, em razão do cadastro imobiliário brasileiro, em razão de você ter uma pessoa morando num imóvel que não pertence a ela. De duas uma, nós vamos ter uma sonegação em razão de um não recolhimento de aluguel e alguém vai estar te fiscalizando ali, ou você vai ter uma ficção tributária de imposto de renda. E aí você vai ter que escolher qual guerra você vai travar e você pode ter planejado ter um contrato com um preço, um aluguel ali previamente acordado, que você tem um equilíbrio econômico-financeiro com todos os considerando, justificando ali o preço do seu contrato. Que não seja uma relação meramente ali de afeto, mas que tenha todo um conjunto de fatores que haja de fato uma oneração equilibrada entre as duas partes. Se você quiser trabalhar com holding, com segurança, mesmo depois da reforma tributária, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo para você participar do evento online gratuito que eu vou te ajudar a prospectar os melhores clientes, dominar essa ferramenta, gerar muito valor e faturar altos honorários com isso, beleza? Se você não se inscreveu ainda também nesse canal, se inscreve agora e ativa as notificações para você receber os vídeos todas as vezes que a gente subir vídeos novos aqui no canal. Um abraço, até mais! Na segunda-feira, na última aula do nosso evento A Holding do Futuro, às 8h45 da noite, então preciso que você fique até o final dessa aula para eu terminar a entrega do conteúdo da aula de hoje. Não acabou, tá? Mas eu preciso avisar vocês que estão aqui ao vivo comigo, agora, neste momento, antes de terminar o conteúdo da aula de hoje, que na segunda-feira, às 8h45 da noite, eu vou abrir vagas para a nossa escola, a Invisto Direito, Escola de Planejamento Patrimonial Acessório, com presentes exclusivos, com uma condição exclusiva, às 8h45 da noite do dia 2 de fevereiro, segunda-feira que vem, na quarta aula do Holding do Futuro, a gente vai abrir essa oportunidade. Você tem que estar ao vivo comigo, você precisa estar ao vivo comigo na segunda-feira para você aproveitar essas oportunidades que eu vou mostrar aqui para você nesse exato momento. A primeira pessoa que garantir a oportunidade que eu vou liberar às 8h45 da noite na segunda-feira. Então, a primeira pessoa que se inscrever nessa condição especial da Invisto Direito vai ganhar, o primeiro inscrito, um ingresso master para o primeiro evento presencial da Invisto Direito, que vai acontecer no dia 14 de março agora de 2026,
O evento presencial tem 3 tipos de ingresso. 3 tipos de ingresso. Eu vou explicar aqui para vocês os 3 tipos de ingresso. Mas o primeiro que se inscrever, ele vai receber o ingresso Master. Não é sorteio. O primeiro que comprar vai receber o ingresso Master. O ingresso Master deixa você lá no evento presencial, dia 14 de março, que vai acontecer em São Paulo, lá em Alphaville, quase que como meu sócio. É uma experiência de sócio. Você vai estar junto comigo no evento. Você vai poder acessar o camarim dos professores, dos palestrantes. Vai estar no melhor lugar da casa. É o ingresso Master. Só para o primeiro que comprar. Então é importante você estar aqui às 8h45 da noite, lá na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, para você apertar o botãozinho na hora certa e ser o primeiro a se inscrever nessa condição especial da Invisto Direito. O segundo que se inscrever vai ter acesso ao ingresso, a um ingresso VIP do nosso evento presencial, que é o PPS Experience, que vai acontecer no dia 14 de março em Alphaville, em São Paulo. É o primeiro encontro presencial da Invisto Direito. Ele está sendo preparado com muito capricho, com muito carinho, com muita prática. O evento presencial ele vai ter muito conteúdo de prática. Não é coisinha teórica, discussão, não. É conteúdo prático. Advogados que estão no campo de batalha, experientes, dividindo com vocês as experiências para cada nicho lá do planejamento patrimonial acessório. Vocês vão conseguir desenvolver o trabalho de vocês através do contato com esses profissionais lá no evento. Quem estiver no ingresso Master vai estar, inclusive, no camarim. Pode acessar o camarim, dentre outras amenidades, dentre outras vantagens que a gente vai divulgando para vocês depois. O ingresso VIP, para o segundo inscrito, quem estiver aqui na segunda-feira, 8h45 da noite, tem que ser rápido, porque vai ser rápido mesmo. O primeiro ganha o Master, o segundo ganha o VIP. O VIP, ele vai te colocar no melhor lugar da casa, dentre outras vantagens que são exclusivas também do VIP. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar ingresso para participar do evento que vai acontecer no dia 14 de março em Alphaville, em São Paulo, o evento presencial da Invisto Direito, o PPS Experience. Então, o primeiro que se inscrever na segunda-feira ganha o ingresso Master, o segundo que se inscrever ganha o ingresso VIP, os 10 primeiros inscritos, depois do primeiro colocado, do segundo colocado, né? Então, em sequência, os outros 10 que se inscreverem vão ganhar o ingresso para o PPS Experience, que vai garantir uma experiência maravilhosa para todo mundo que estiver lá. São pouquíssimas vagas, os ingressos vão se esgotar muito rapidamente. É um evento imersivo, é um evento para pouca gente, não é um evento para todo mundo que vai ter interesse. É possível que a gente esgote todos os ingressos só ali com os alunos da Invisto Direito. Então a gente reservou alguns ingressos para o pessoal que vai fazer a compra da Invisto Direito na segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Primeiro que se inscrever, ingresso Master. Segundo que se inscrever, ingresso VIP. Os 10 subsequentes que se inscreverem vão ganhar o ingresso ingresso regular ali do PPS Experience, que já vai garantir uma experiência de proximidade maravilhosa também. Os 25 primeiros que comprarem vão garantir acesso duplo. Isso aqui inclui o primeiro, isso aqui inclui o segundo, isso aqui inclui os 10. Então, os 25 primeiros que comprarem vão garantir um acesso duplo à nossa escola. Então, você vai poder indicar, a equipe, você vai fazer a sua inscrição, vai poder indicar um outro colega para poder estudar com um login independente, para poder estudar. Então, os 25 primeiros que comprarem vão ganhar um acesso duplo. Então, é como se você estivesse comprando, né, 2 por 1. Olha que maravilha. Então, os 25 primeiros estão entrando ali, ganhando um acesso duplo. Os 50 primeiros, olha, isso aqui eu preciso. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, porque isso aqui é um spoiler. Isso aqui merece toda a atenção da casa. Se você é aluno da Invisto Direito, né, nem você está sabendo disso daqui ainda, não contei para ninguém, estou contando em primeira mão para quem está aqui ao vivo. Então, eu faço questão de olhar no teu olho, que é muita alegria. O professor está feliz da vida de contar essa novidade. A minha equipe não deixou falar antes. Falou, não, você só vai falar ao vivo, Luiz. Então tá bom, estou falando aqui ao vivo. Os 50 primeiros inscritos na segunda-feira vão ganhar um exemplar da primeira edição do meu primeiro livro publicado, que vai ser encaminhado para casa de vocês.
que é o livro Manual das Holdings Familiares, o primeiro livro do professor Luiz Couto, compilando todo o conteúdo que a gente desenvolve de ensino nesses últimos anos, da prática profissional lá dentro da nossa escola. É o nosso primeiro livro, feito com muito capricho, com muito carinho, que traz uma parte exclusivamente dedicada a o que a reforma alterou, todos os itens, no trabalho com holding. Então, o Manual das Holdings Familiares, os 50 primeiros inscritos vão receber este livro em casa, maravilhoso, para você poder estudar ali com alguma coisa, grifar, riscar e tal. É a primeira edição, gente. É feito com muito carinho, com muito amor, é um livro muito bem pensado, e ele vai ser entregue para vocês poderem estudar de modo técnico aí, caprichado, beleza? Então, bora lá. Nós vamos sortear 10 vagas para minha pós-graduação em planejamento patrimonial e acessório, para quem entrar nas primeiras 24 horas. Então, na segunda-feira, 8h45 da noite, a minha equipe vai liberar, né, para a oportunidade que eu estou descrevendo aqui para vocês poderem entrar na Invisto Direito, Escola de Planejamento Patrimonial e Acessório, na melhor condição que eu estou anunciando aqui para vocês e participarem de todas essas condições especiais que eu estou descrevendo aqui para vocês. Todo mundo que entrar nas 24 horas iniciais, então a partir de segunda-feira, 8h45 da noite, assim que liberar o link, todo mundo que comprar nas primeiras 24 horas vai concorrer, todos os nomes que aparecerem lá vão concorrer a um sorteio de 10 bolsas de estudo de 100%. Então são 10 vagas na minha pós-graduação. 0800. Então, após um planejamento patrimonial e acessório que eu elaborei, com a minha coordenação, com todo o conteúdo que eu acredito que alguém tem que ter para trabalhar com planejamento patrimonial e acessório com segurança técnica e ter o título de especialista em planejamento patrimonial e acessório reconhecido pelo MEC. Todo mundo que comprar nas 24 primeiras horas vai concorrer a 10 bolsas de 100%. São 10 vagas da minha pós-graduação. Tá? Quem comprar também vai estar recebendo aí de presente, que maravilha, né? Acesso ao grupo exclusivo de alunos, de assinantes da Invisto Direito, e vai poder acessar a casoteca e o suporte da Invisto Direito. E eu fiz questão de pedir para minha equipe colocar a casoteca e o suporte da Invisto Direito num slide especial da nossa oferta, porque eu acabei de falar para vocês da equação do valor. E quanto mais rápido a gente consegue entregar algo para uma pessoa, maior o valor que ela vê. Quanto menos sacrifício alguém tem que fazer, ou menos esforço alguém tem que fazer, maior o valor que a gente percebe. A casoteca da Invisto Direito, ela te ajuda a ter 20, 30 anos de experiência profissional em 1, 2 semanas de estudo. As coisas não vão parecer para você uma grande novidade o tempo todo, se você estiver começando a trabalhar com holding. Não vão. O cliente vai chegar no seu escritório, vai contar uma história, vai mostrar para você lá uns documentos, você vai achar, meu Deus, é a primeira vez que eu estou vendo isso. Não! O aluno da ID não sofre disso. O aluno da ID tem a casoteca. Todos os meses a gente sobe novos estudos de caso concreto trazidos pelos próprios alunos. Submetem lá no formulário, a gente seleciona alguns, a gente pega um outro grupo, discute os casos. Então você tem condições de ir à casoteca, olhar o título dos casos e falar: isso aqui que apareceu no meu escritório é um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui. Oh, tem tudo aqui nesse caso. Nossa, então você vai ver alguém discutindo o caso. Está gravado. Exemplos, né? Herdeiros domiciliados no exterior sem saída fiscal. Outro exemplo, o cônjuge não aceita partilha igualitária envolvendo o herdeiro fora do casamento. Casal de empresários sem filhos. Casal de empresários com mais idade sem filhos. Então, as soluções de planejamento patrimonial acessório são dezenas de casos que temos lá. As soluções de planejamento, e todos os meses a gente sobe novos casos. As soluções de planejamento que estão lá, elas aceleram o seu aprendizado. Elas encurtam o seu sonho sendo realizado. Elas diminuem o seu sacrifício. Ela tem um valor do caramba. Nós já chegamos a vender a casoteca como um produto apartado. E ela está incluída para todo mundo que fizer a entrada na Invisto Direito na segunda-feira, que comprar nessa condição especial. Comprou na condição especial, tem acesso à casoteca da ID.
O suporte da Invista Direito, ele é o melhor suporte de conteúdo, de qualquer for produto que você procurar por aí. Tem gente que não entrega em mentorias, em masterminds, de centenas de milhares de reais, o que a gente entrega na Invista Direito, como suporte. A sala dos professores, a sala da coordenação, a sala dos professores da ID, por matéria. Não é um aluno que acabou de aprender o conteúdo e vai lá tirar a dúvida dos outros alunos, não. É um professor de tributário experimentado, conhecido, que palestra no Brasil inteiro. É um professor de direito civil que palestra no Brasil inteiro, que tem um monte de livro publicado, que é advogado atuante na área. É um professor de societário, a professora de societário, atuante na área, palestrante também. Contador, governança corporativa, planejamento internacional, marketing. Tem suporte de marketing, que ajuda ali fazendo análise de perfil de Instagram, às vezes, dos alunos. Então, a sala dos professores, por matéria, te ajuda a acelerar o seu aprendizado. Você tem a experiência de sala de aula. Você vai ter condições de tirar suas dúvidas com os professores. Só para dúvida. Não é além das aulas extras que a gente dá, não. É só para tirar dúvida. Todos os meses tem. Várias aulas. Se eu não me engano, em fevereiro são 8 salas dos professores. Nossa, vai ter carnaval. Vai ter um monte de salas dos professores em fevereiro e março. Tá? O suporte, além da sala dos professores, tem esse aqui que vos fala, na sala da coordenação. A sala da coordenação, ordinariamente, na Invista Direito, eu atendo 1 a 1 por ordem de chegada. Pelo menos uma vez por mês eu estou ali. O dono do negócio está dando suporte. A gente atende o aluno por ordem de chegada. Abre a fila, a sala dos professores é um atendimento coletivo, a sala da coordenação comigo é um atendimento individualizado, por ordem de chegada. Eu vou lá, abro a sala, vou liberando no 1 a 1 por ordem de chegada, acabou. Não tem suporte melhor do que o Invista Direito. Para todo mundo que entrar nessa oportunidade, vai ter o suporte da Invista Direito e o grupo de WhatsApp. E tá tudo aqui junto, porque o grupo de WhatsApp também é um acelerador de resultado. O grupo de WhatsApp permite que você esteja no ambiente com pessoas do Brasil inteiro. E você consegue ali fechar parcerias. Se você consegue fechar parcerias, você consegue atender projetos em que o cliente vai ver mais valor, porque você vai conseguir fazer mais entregas, você vai poder cobrar mais caro. O seu parceiro ali pode ser alguém que te traz clientes, que coloca o honorário no seu bolso. Todos que entrarem nessa oportunidade que nós vamos abrir na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 8h45 da noite, vão ganhar 50% de bolsa de estudos na nossa pós-graduação. Todos! Aqui, olha lá. Todo mundo que entrar nas 24 primeiras horas, a gente vai sortear 10 vagas de bolsa de 100%. Todo mundo que entrar nas 24 primeiras horas, nós vamos sortear 10 vagas de bolsa de 100%. Ah, professor, mas eu não fui sorteado. Todos que entrarem, independente de sorteio, todos vão ganhar 50% de bolsa de estudo na nossa pós-graduação em planejamento patrimonial acessório. Todos. Olha que maravilha. Então você compra a ID e quando você resolver dar o seu passo a mais de tirar o seu título de especialista reconhecido pelo MEC, na melhor pós-graduação em planejamento patrimonial acessório que tem nesse país, que é a nossa, você vai ter 50% de bolsa. Ah, professor, minha equipe não me pediu isso não, mas eu vou falar aqui agora. Professor, mas eu já tenho a pós-graduação em planejamento patrimonial acessório. Eu já fiz a pós-graduação em planejamento patrimonial acessório em outra instituição, já tenho esse título. Eu vou ter um título igual? Você pode pegar essa bolsa de 50% e indicar uma outra pessoa para estudar, está autorizado. A pós-graduação você tem que ser bacharel em direito ou em contabilidade, você tem que ter o nível superior completo. Não precisa nem ser formado em direito. A pós-graduação pode ser cursada também por profissionais de contabilidade, profissionais de mercado financeiro que têm outras graduações. Se você já tem o título de especialista em planejamento patrimonial acessório por outra casa, por outra instituição, não tem problema. Numa hora você vai ter que formar a sua equipe, ou você vai poder dar isso de presente para alguém que você quer ajudar a crescer. Enquanto a gente espalha o bem, a gente faz o bem volta para a gente. Então, 50% da bolsa que você tem direito, a bolsa que você tem direito, 50%, entrando nessa oportunidade, você pode cursar a pós-graduação ou indicar um outro e-mail para cursar a pós-graduação.
beleza? Desde que a pessoa, obviamente, cumpra os requisitos para se inscrever, que é ter ali a graduação, o curso superior completo, ok? Todos que entrarem nessa oportunidade, todos que entrarem nesta oportunidade, vão poder participar ao vivo da gravação dos meus 2 novos cursos, que é o Holding 10X e o ADV Wealth. O Holding 10X e o ADV Wealth, nós vamos subir na plataforma da escola, mas você vai ter a oportunidade de participar da gravação e tirar as suas dúvidas ao vivo. Quem participa ao vivo consegue tirar dúvida. Então, enquanto eu estou produzindo os cursos, você vai ser comunicado de que ali vai ter um dia para gravação daquele curso e você vai poder participar daquela gravação, ver as aulas que eu estou gravando e tirar dúvidas e interagir comigo ali durante essas gravações. De 2 cursos. O Holding 10X, que vai cobrir desde a parte de prospecção, desde a parte de entrega das ferramentas, vai te entregar os modelos, vai te ajudar como fazer holding em domicílios fiscais mais vantajosos, vai te ajudar a entender a conexão das holdings com soluções de planejamento internacional, vai te ajudar a ganhar muito, 10 vezes mais dinheiro com holding e entregar 10 vezes mais com segurança técnica, que é o curso Holding 10X. Ele vai estar disponível para você que entrar nesta oportunidade e você vai poder participar da gravação ao vivo. O ADV Wealth, esse nosso novo curso vai te entregar, você que quer participar, vai poder participar ao vivo também. Ele é um curso formatado para entregar soluções que lá no mercado financeiro atendem ao planejamento patrimonial acessório. Não tem lugar nenhum aí que ensina você sobre fundos da forma como a gente vai entregar no ADV Wealth, sobre fundos exclusivos, sobre ativos financeiros, sobre planejamento com títulos de crédito, com títulos de estruturação de dívida. Soluções que o mercado financeiro entrega. Normalmente, quando você faz um curso de planejamento patrimonial acessório em outras casas, em outros lugares por aí, mal chamam um professor para dar uma aula de 1h30, 2 horas. E eu digo para vocês que na grande maioria dos outros cursos, quem é chamado para dar essa aula sou eu. Então eu falei, eu vou gravar um curso só das estruturas do mercado financeiro que eu domino, porque eu sou procurador de instituição financeira, eu sou advogado de instituição financeira, eu sou planejador financeiro certificado, eu sou consultor de valores imobiliários. Se tem alguém no mercado de planejamento patrimonial acessório que tem autoridade para falar de wealth planning, sou eu. E não é uma autoridade que eu digo que eu tenho, é uma autoridade que dizem que eu tenho, porque eu sou o único certificado, o único CFP desses professores que falam disso aqui. E eu vou dar esse curso para os nossos assinantes da Envios Direito. Mas você que entrar na oportunidade que eu vou abrir na segunda-feira, vai poder participar ao vivo. Sala da coordenação de aceleração, ou e-aceleração, igual a equipe colocou aqui. Eu já dou uma sala da coordenação para os assinantes da Envios Direito, em que eu atendo todos os assinantes da Envios Direito que aparecem lá no dia, em ordem de chegada, durante o horário que eu dedico a esse atendimento. Em alguns meses, a gente faz duas salas da coordenação. Tem mês que nós fizemos 4, uma por semana. Em dezembro foram 4. Em novembro foram 4. Então, a sala da coordenação, no mínimo, uma vez por mês a gente faz. A gente atende no 1 a 1 todos os alunos que aparecem lá. E acreditem, não é todo mundo que aparece. Tem dia que a gente fica ali, atende 15, 20 pessoas. E a gente tem mais de 1.000 assinantes, são 1.600, mais de 1.600 assinantes. E aparece os interessados em aprender. E a gente atende no 1 a 1. Para quem entrar nessa oportunidade, nós vamos fazer durante 3 meses uma sala da coordenação exclusiva de aceleração para quem entrar. A sala da coordenação vai ser coletiva? Não, vai ser individual. Então, todo mundo que entrar nessa oportunidade agora, dentre o universo de pessoas que entrar, você que está pensando em entrar, pode ser alguém mais dedicado. Você que está pensando em entrar, pode ser alguém que quer uma orientação mais personalizada e individualizada. Você quer 1 a 1 comigo. Na sala da coordenação de aceleração, durante 3 meses, você vai ter essa oportunidade, porque não vai ser todo mundo que vai querer participar. Então, a gente vai ter a sala da coordenação de todos os assinantes, mas durante 3 meses eu vou fazer uma outra, pelo menos uma outra, exclusiva, durante 3 meses. Então, pelo menos 3, para você ter a oportunidade de falar 1 a 1 comigo e receber uma orientação de como se conduzir num determinado problema que você esteja enfrentando. Seja de aprendizado técnico, seja de posicionamento. Eu vou te orientar como um coordenador pedagógico mesmo, orienta os seus coordenados, seus alunos, seus orientandos, né? Isso tem valor pra caramba, gente.
Isso aqui, nem quem vende mastermind caro de 70 mil reais entrega. Atendimento 1 a 1 com o próprio professor? Entrega não. Isso aqui é vendido a nível de consultoria individual. A gente tem uns prints, eu acho que a equipe não colocou, mas tem print lá, pessoal, nossa, 15 minutos com o professor Luiz resolveu minha vida inteira. Nossa, ele me deu uma solução para um negócio que eu estava sem dormir há 2 semanas. Para quem entrar na oferta especial que eu vou liberar na segunda-feira, às 8h45 da noite. E o que que você encontra na Invisto Direito, né? Até agora eu estou falando os bônus, mas o que que tem de extraordinariamente maravilhoso, ordinariamente incluído na oferta? O que que já tem na nossa escola? O que que você encontra na Invisto Direito? Tá? É o melhor ambiente de aprendizado, de planejamento patrimonial acessório que existe. Durante muito tempo eu não enchia minha boca para falar isso, mas hoje eu posso falar porque é isso que dizem para mim e eu vejo o meu produto, mudei o meu produto para que ele seja de verdade a melhor experiência de aprendizado em planejamento patrimonial acessório. Tem tudo que entregar tudo o que você precisa para diminuir o seu esforço de aprendizado, para que você tenha que se sacrificar o menor tempo, o mínimo possível. Quanto mais eu conseguir facilitar a sua vida para você aprender, é isso que eu faço. Quanto menos tempo eu consigo ajudar você a ter resultado. Tem aluno tendo resultado, os depoimentos que vocês viram nesses últimos dias aí, que a gente não vai passando à toa, né? A equipe seleciona para poder mostrar. É gente que conseguiu resultado com 30 dias, é gente que conseguiu resultado com 60 dias, é gente que mudou a vida em menos de 6 meses. E nem estava em anos tão maravilhosos para trabalhar com hold e planejamento patrimonial acessório, em tempos tão maravilhosos para trabalhar com hold e planejamento patrimonial acessório quanto é 2026. Então você ainda tem o fator externo para te ajudar. Tá? Você vai encontrar lá no Invisto Direito uma formação principal, que te ajuda a dominar do básico até as soluções mais avançadas. É a formação Invisto Direito Planejamento Patrimonial Acessório. Ela tem 4 modos: mercado, risco, família e estruturas. Ela te ajuda a aprender a se posicionar, ser uma autoridade no mercado, vender os projetos com mais segurança, atendendo os clientes premium, construir a sua advocacia lucrativa. Essa formação básica, só essa formação básica, ela deixa no chinelo tudo quanto é pós-graduação mais cara que vocês virem por aí. Só a formação principal da escola, que é a formação em Direito de Planejamento Patrimonial Acessório. Ela foi pensada para resolver problema-solução, problema-solução, problema-solução. Eu já tinha mencionado nas aulas anteriores como é esse esquema de organização do nosso conteúdo. Mas é assim, como transferir as cotas da holding de modo oneroso, com mais segurança e menos esforço, menos tributos. Como transferir as cotas da holding de modo gratuito com mais segurança e menos tributos. Como fazer o domicílio fiscal mais vantajoso com segurança. Usufruto inteligente. Como utilizar de condições e encargos nos contratos e atos envolvendo planejamento patrimonial acessório. É tudo assim, como? O que você precisa saber de direito pessoal de família. O que você precisa, olha só, o que você precisa saber de direito patrimonial de família para entregar segurança nos projetos? O que você precisa saber de direito pessoal de família, que mesmo se você fizer tudo certo, pode ser que ainda dê problema. Então, lá tem um módulo de direito de família, então lá dentro do você e a família, você aprende a parte de pessoal, patrimonial de família, sucessório, tudo ali. Então, é completo e é o mais completo já na formação principal. Mas além da formação principal, o que diferencia de verdade a nossa escola? Eu fui o primeiro a fazer isso. E o mercado está até tentando copiar, mas não conseguem copiar. Tá? O original é o original, entendeu? Eu, desde muito tempo, já percebi que quando tem alguém que é autoridade e que sabe muito, é bom que essa pessoa venha ensinar para os meus alunos. Então, desde muito tempo, dentro da nossa escola, a gente traz pessoas para entregar conteúdo, sejam aulas avulsas ou sejam cursos inteiros, com programa de começo, meio e fim. Então, dentro da Invisto Direito, você vai encontrar um catálogo de cursos com programa de começo, meio e fim, sobre temas relacionados ao planejamento patrimonial acessório. Por exemplo, a gente tem um curso de processo legislativo federal, porque tem um monte de gente falando bobagem na internet toda vez que sai um projeto de lei. A pessoa não sabe o que é uma tramitação de uma lei complementar, o que é a tramitação de uma emenda constitucional, o que acontece, quando que uma comissão, quando que não precisa nem ir a plenário para votação, na comissão mesmo dá para aprovar as coisas. Então faz parte do nosso trabalho de planejamento patrimonial acessório, quando você está atendendo clientes premium, muitas vezes você vai fazer trabalho de lobista, muitas vezes você vai acompanhar os projetos e você não saber como é que tramita o processo legislativo federal das mais variadas espécies de atos normativos,
você vai ficar para trás e corre o risco de você escutar uma notícia da internet e repetir bobagem. Tem muita gente que vai, nessa época da reforma tributária, mais a mais. Saía o negócio, passava numa casa legislativa, as pessoas já estavam falando que o projeto estava aprovado. Meu Deus, coitado do cliente. Quantas vezes o PLP 108 foi aprovado? Quantas vezes o PLP 68 foi aprovado? Essa reforma tributária deu para mostrar o quão fraca é a base de processo legislativo dos nossos advogados, dos nossos queridos planejadores patrimoniais. Faz parte do nosso trabalho entregar para o cliente uma certa previsibilidade das normas por vir. Não é só estar atualizado, é entender o que pode mudar, é estar acompanhando o que pode mudar. E talvez, dependendo do nível da advocacia que você queira exercer, influenciar o que pode mudar. Então, aqui, por exemplo, a gente trouxe um consultor legislativo do Senado Federal. O professor João Trindade é consultor legislativo do Senado Federal. E deu um curso completo de processo legislativo federal. Sociedade Anônima no Planejamento, professora Roberta. Curso de gestão de escritórios. Tem só curso de convidado? Não, tem outros cursos meus, além da formação principal, assim como eu falei para você do ADV Wealth e do Holding 10X, eu formato também outros cursos micro de algum assunto específico e também entrego para os nossos assinantes. Então a gente tem um curso chamado Máquina de Vendas, um curso chamado Consulta Lucrativa, te ensina a como vender consulta, precificar consulta, atrair cliente de consulta, como transformar a sua consulta num instrumento de venda de outros produtos mais caros. Ah, Luiz, eu não domino a boa técnica societária. A gente tem curso de sociedade, de SA para planejamento, a gente tem curso de limitada para planejamento, que não está aqui na tela, a gente tem curso de acordo de sócios, a gente tem curso de acordo de sócio perfeito, a gente tem curso que é com a professora Bruna Puga, é um curso da Bruna Puga, dentro da escola. A gente tem um curso do Henrique Araque, que dentro da escola. A gente não dialoga tão somente com uma linha de entendimento sobre as coisas. A gente tem um curso do Jonatas Albino. O Jonatas é fiscal. Ele tem um curso, a gente brincou porque a gente lançou esse curso no Halloween de 2024, se eu não me engano, acho que foi ano passado. Então, para brincar no dia, a gente lançou o curso dele. Vou assustar a galera. Então, você grava o curso, mas eu só vou liberar o curso no dia de Halloween, que é o PPS do medo. Então, você vai dominar as piores práticas. Na visão do fisco, aquilo que é ruim, para você saber o que o ex-adverso pensa. Tá? A gente tem um curso sobre... A gente tem vários cursos no Envio de Direito, né? Sobre cláusulas contratuais, sobre... o professor André Santa Cruz deu curso, tem vários cursos aqui na escola. Aqui tem só alguns para ilustrar, porque não cabe... se eu mostrar todos os cursos que tem aqui, todas as trilhas, todas as aulas, a gente vai ficar... não vou conseguir voltar para o conteúdo aqui de vocês. Então, eu pedi para a equipe selecionar alguns dos cursos. Mas é um catálogo completo e a gente sempre vai incluindo novos cursos. O do professor... João Trindade, ele foi concluído em dezembro. Então, é um curso novo. A gente vai incluindo novos cursos ao longo da sua assinatura. Enquanto a sua assinatura estiver válida, você tem acesso a todos os novos cursos que vão sendo incluídos na plataforma. Então, fica claro isso para você também, tá? Trilhas de aprendizado que te economizam tempo. Então, o que eu disse para vocês? Desde muito tempo, eu chamo outros professores, além de mim, para falar sobre os temas que são de domínio desses outros professores. Seja para gravar cursos, ou seja para dar aulas semanais, aulas avulsas, aulas temáticas, que te ensinam desde venda, desde execução técnica, de modelagem do seu negócio para que ele te dê lucro. Esse conteúdo que, para os menos entendidos, pode ser aleatório, pode ser não planejado, essa cabecinha aqui conecta as coisas. Esse professor que vos fala, como um bom coordenador pedagógico, desde o início da Invisto Direito, já pensava que, olha, eu vou chamar um professor para falar agora em janeiro, mas eu sei que tem um outro que tem agenda lá para abril, que vai falar um outro tema que se conecta com esse daqui. E depois que as coisas forem aparecendo, a gente vai montar as trilhas. A trilha da reforma tributária, ela está em andamento desde que se começou a falar das alterações legislativas. A gente está acompanhando as coisas desde a época que é projeto. A gente, na trilha da reforma tributária, cobre TBI, cobre TCLD, cobre IRPF-M, cobre compra e venda e locação, IBS, CBS, na visão, às vezes, de mais de um professor. A gente trouxe um fiscal, o professor Jefferson Valentim, por exemplo, falou uma aula da reforma tributária sobre compra e venda e locação, na época que era PLP.
e que não mudou o texto, antes de virar a Lei Complementar 214, e nós trouxemos Gabriel Quintanilha também para falar na visão do advogado. Gabriel deu 2 aulas nessa trilha, deu a aula do que muda também na compra e venda e locação, e deu uma aula sobre contencioso administrativo fiscal pós-reforma. A trilha de planejamento internacional. Então a gente pega várias aulas de professores que deram cursos e aulas avulsas e monta uma trilha específica de planejamento internacional. Tá, eu quero aprender tal coisa, eu quero ir direto ao ponto, eu quero ir naquele item, eu quero reforçar meu conteúdo naquela coisa. Você vai na trilha. Ou você vai na sala da coordenação, conversa comigo e eu te oriento o que você consome de conteúdo. Que é para isso que serve a sala da coordenação também. Você senta lá no 1 a 1 comigo, você sai de lá com um plano de estudo. Tem aluno que sai de lá com um plano de estudo. Ó, assiste tal aula, tal aula, tal aula, e faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o que tem aqui também? A trilha clientes empresários. Nessa trilha clientes empresários tem lá como ajudar a empresa do seu cliente a crescer através do sistema de franquias. Como ajudar a empresa do seu cliente a crescer através de rodadas de investimento. Como ajudar a empresa do seu cliente a crescer através de tomada de crédito inteligente. Nossa, quando a gente chamou os 3 professores para dar essa aula, isso foi ao longo de um ano. Mas para os menos entendidos, era algo aleatório. Mas para quem sabe produzir conteúdo e ensinar, a gente, né, não tem como um curso de planejamento não ser bem planejado. Então, aqui na Invisto Direito, a gente sabe planejar o conteúdo que a gente traz para os nossos assinantes. Tem uma trilha só de proteção patrimonial, tem uma trilha de tributos no planejamento. Então, além daquilo que está na reforma, a gente tem uma trilha de tributos, que ensina, inclusive, a economizar os tributos, né? Sucessão 1 a 1, planejamento matrimonial, negócio e carreiras. Então, tem uma aula, por exemplo, negócio e carreira, como internacionalizar a sua carreira, como construir uma mentoria jurídica para poder ajudar a prospectar novos negócios para o seu escritório de advocacia. Né? Contabilidade nada básica. Então, por exemplo, aqui não está, né, um curso, mas a gente tem um curso completo sobre contabilidade para holding, que é um professor contador que deu. Tá? A gente tem também a trilha de contabilidade, que a gente chama professores para falar sobre alguns itens específicos. PPS de investimentos financeiros, que dizem por aí que esse professor aqui é a maior autoridade em planejamento patrimonial acessório de ativos de alta liquidez. Não por outro motivo me chamam para palestrar sobre esse assunto no Brasil inteiro. Mas eu também convido outros professores para falar desse assunto e a gente formatou uma trilha só de planejamento patrimonial envolvendo investimentos. Tá? Se você quiser aproveitar essa oferta, se você quiser aproveitar essa condição exclusiva e por tempo limitado, você precisa estar no grupo de super interessados para aproveitar essa oportunidade. Para poder ser um dos primeiros, para poder ser o primeiro, para poder ser o segundo, para poder entrar e receber o link e comprar nas 24 primeiras horas. Esse link ele vai ser divulgado no grupo de super interessados. É lá que a minha equipe vai postar o link, em primeira mão. Tá? Então você vai ter que estar ao vivo comigo na segunda-feira. Na segunda-feira a equipe vai divulgar o link tanto no grupo quanto no chat, mas primeiro vai divulgar no link, no grupo. Então quem tiver no grupo de super interessados vai receber em primeira mão o link. Então você vai poder clicar antes de todo mundo. Então, quando der 8h45 da noite, você tem que estar em um lugar específico no mundo, que é o grupo do WhatsApp. E você tem que estar preparado, que eu vou falar isso também na segunda-feira. Você vai separar o seu cartão de crédito. Você já vai estar com ele na mão bonitinho. Se você tem ele digital, você já vai apertar copiar e colar no número, porque se não tiver auto-preenchido, pode demorar mais que os outros. Então, se você tem dispositivos móveis, né? Já deixa o cartão de crédito mais ou menos pré-cadastrado ali para você conseguir auto-preencher e ser o mais rápido. Tá? Então, você já vai deixar isso separado. Quem tiver com o cartãozinho já separado da mão, sabendo que vai comprar, pode até falar aqui no chat. Eu vou ser o primeiro. Quem é que acha que vai ser o primeiro, pode falar aqui no chat que vai ser o primeiro. E vai ter o link disponível no chat e na descrição também. No grupo de WhatsApp vai ser divulgado primeiro.